Digamos que o TO, ele trabalha com o fazer humano. Então, vamos lá. Pra fazer o quê? Fazer humano. A O ocupação. fazer, o ocupar dele. A ocupação humana. E quando a gente fala ocupação, não é no sentido ocupação no De torná-lo tempo, ocupado. não, de tempo ósseo, ao contrário. É de tudo que é realmente o ato de fazer alguma atividade. Sim. Então, a gente trabalha com a reabilitação física e psicossocial desses pacientes ou dos clientes, depende da área que você atuar. Tem pior que chama de cliente, tem que Tem, de na paciente. psicologia também, cliente, paciente, eu chamo de Exato. paciente. Isso, geralmente mais na saúde mental a gente chama de cliente. E aí, então a gente vai trabalhar com essa reabilitação física, psicossocial desses pacientes dentro das atividades do dia a dia. E isso vai em todas as esferas, desde o trabalho até as atividades de vida diária, que envolve se vestir, comer, brincar, no caso das crianças. Então, ou na questão social, então, por exemplo, inserção no ambiente de trabalho, as questões de socialização, como que é o desempenho ocupacional dele naquele momento de socialização, como é o desempenho ocupacional desse paciente, por exemplo, no trabalho, ele precisa de algumas adaptações, e aí a gente vai trabalhar com isso, a gente vai analisar toda a atividade, todos os pré-requisitos que aquele indivíduo precisa ter para executar aquela atividade em questão. E aí a gente vai trabalhar. Se for uma questão física, igual geralmente pacientes de neuro, pós-AVC, TCE, que é, né, traumatismo craniano, a gente vai trabalhar com a questão física e cognitiva, estimulação cognitiva. E se for questões mais de saúde mental, a gente vai trabalhar também com questões de ressignificação de alguma coisa, não dentro da área do psicólogo, mas dentro da atividade, a gente vai trabalhar, vamos supor, aquele paciente tem um problema com álcool, por exemplo, e aí ele tem aquela dificuldade no sentido de trabalhar, mas ele é muito bom, por exemplo, em pintura. Então, às vezes a gente vai usar da atividade que ele é muito bom pra gente pensar numa alternativa. Se aquilo for algo viável para uma geração de renda, por que não para ele ser autônomo? Sim. E a gente vai pensar nisso. Ou então, aquele paciente pintava, mas agora ele sofreu uma lesão na mão e não consegue mais. A gente vai pensar, mas ele quer muito voltar a fazer aquilo. Então trabalha como uma reabilitação. É uma reabilitação, só que ela vai reabilitar tanto o físico quanto o socioemocional. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o TO vai trabalhar com a habilitação e reabilitação de seres humanos no quesito ocupacional. Sempre isso, exatamente. Sempre focando na autonomia e independência. Entende? Então, assim, nosso foco é o desempenho ocupacional. Sim. Como essa pessoa tá realizando as atividades. E sempre pensando o quê? No maior desempenho ocupacional possível. Então, dentro das limitações dela, quanto mais independente e autônoma ela for, melhor. Porque a gente pensa o quê? Essa pessoa precisa caminhar sozinha. Exato. Porque nem sempre ela vai ter um suporte. Então, não dentro das limitações. Muleta. Não. Dentro das limitações dela, o nosso papel é esse. É reabilitar, trazer, no caso... A habilitação? Não, no caso, trazer autonomia e independência.